Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais uma explicação detalhada trazida para vocês pela Ford College. Olha só, na nossa última etapa a gente construiu uma base super sólida escrevendo serializadores básicos em Bosch. Lá nós aprendemos a lidar com aquelas estruturas planas e com dados bem mais simples. Mas agora é hora de dar o próximo passo. Hoje, o nosso foco é descobrir como projetar e implementar a serialização Bosch para estruturas Rust que são alinhadas, de comprimento variável e totalmente compostas. Ou seja, a gente vai falar do mundo real, exatamente o que a gente encontra em programas complexos no dia a dia. Vamos nessa? Bom, você pode estar se perguntando, por que dados complexos falham com tanta frequência? Para entender a gravidade da coisa, imagina que a engenharia de uma blockchain é como desenhar a planta de um relógio suíço ultra complexo. Na rede Solana, o ambiente de memória não perdoa erros, não mesmo. Se um único byte for alocado um milímetro fora do lugar na nossa estrutura de dados, é literalmente como tentar enfiar uma engrenagem do tamanho errado no meio desse relógio. O resultado? O sistema inteiro sofre um colapso catastrófico. E quando a gente começa a misturar dados complexos, a chance de errar o tamanho ou a posição dessas engrenagens aumenta de forma absurda. Então, aqui está a nossa planta de execução, o nosso índice esquemático de hoje. 1. O desafio dos tipos complexos. 2. Composição e tamanhos variáveis. 3. As 3 armadilhas fatais. 4. Implementação manual com IA. 5. Estratégias de teste ida e volta. E 6. Conclusão e otimização futura. Sem mais delongas, vamos direto para o primeiro ponto. Seção 1. O desafio dos tipos complexos, indo muito além das estruturas básicas. A verdade é que modelos de dados planos já não dão conta do recado, porque a engenharia Web3 exige soluções infinitamente mais parrudas. Em cenários reais rodando na Solana, as contas empacotam múltiplos registros aninhados dentro de um mesmíssimo buffer de memória. Imagina só que você está guardando caixas dentro de outras caixas, mas dentro de um container onde o espaço é rigorosamente limitado e totalmente negociável. Cada caixa tem que ter seu espaço calculado no milímetro. Quando a estrutura exige campos que são opcionais, ou então vetores que podem crescer ou encolher, a complexidade de fazer esse empacotamento vai lá no teto. Seção 2. Composição e tamanhos variáveis. Como a gente lida com vex e strings na prática? Como é que a gente resolve esse baita desafio das coleções de comprimento variável, que simplesmente não tem um tamanho pré-determinado na memória antes de executar? A solução técnica atende pelo nome de prefixo de comprimento, e a forma mais legal de pensar nisso é imaginar um manifesto de carga colado do lado de fora daquela nossa caixa de transporte. Antes de abrir a caixa, quem recebe lê o manifesto para saber exatamente quanto espaço a carga ocupa lá dentro. Mas tem um detalhe gigantesco aí. Se o manifesto usar um padrão de medida errado, tipo reportar o tamanho em centímetros quando o sistema espera polegadas, o sistema do outro lado vai desembalar um lixo absoluto. Então, acertar o tamanho exato desse marcador importa, e importa demais. Seção 3. As 3 armadilhas fatais. Basicamente, os lugares onde a socialização com certeza vai explodir. Agora a gente entra num verdadeiro terreno minado. Chega a ser quase cômico ver com que frequência até programadores super seniores caem nessas 3 armadilhas e veem o código explodir lá em produção. Essas são as 3 grandes culpadas por corromper dados silenciosamente. Número 1. A deriva do tipo de comprimento. É quando você escreve o tamanho usando um padrão de inteiros e tenta ler com o outro. Número 2. O aninhamento de comprimentos variáveis. Esquecer um único prefixo lá no fundo de uma estrutura aninhada vai deslocar todos os outros para frente. E a número 3, que pega muita gente de surpresa, não entender a diferença entre lidar com a estrutura option do Rush e um campo que está puramente ausente. Presta muita atenção nisso porque é crucial. Na blockchain, espaço físico vale ouro. Se a gente usa a estrutura option e o valor dela é none, ou seja, um valor nulo, a grande surpresa é que esse none ainda assim vai consumir um byte físico de espaço, gravando o valor 0. Por outro lado, um campo que é verdadeiramente omitido ou ausente não ocupa espaço nenhum, 0 bytes. Eles não são nem um pouco intercambiáveis na hora de serializar. Se você confundir os dois, você vai destruir completamente o alinhamento de leitura do seu programa. Vamos olhar para essa tabela de layout de memória juntos. Como bons engenheiros revisando um projeto, foca naquela coluna de deslocamento, o offset. O byte 0 ali guarda a versão. Logo em seguida, o timestamp começa no byte 1 e ocupa 8 espaços. Isso significa que o próximo campo, obrigatoriamente, tem que começar no byte 9. Se por algum erro nosso aquele byte que a gente discutiu agora há pouco acabar sobrando ou faltando, o campo payload len vai ser lido a partir de um ponto errado.
A partir daí, todos os bytes que vêm depois serão corrompidos. É um efeito dominó simplesmente implacável. Seção 4. Implementação manual com inteligência artificial. Um fluxo de trabalho disciplinado para não quebrar tudo. Sabendo desse baita perigo do efeito dominó, como é que a gente evita erros na hora de escrever tudo isso na mão? Usando inteligência artificial, claro, mas adotando um ciclo muito rigoroso e iterativo. Primeiro, a gente pede para a IA criar só o esqueleto, o scaffold dos tipos. Segundo, rodamos os testes com os nossos próprios dados. Terceiro, a gente pega as saídas exatas de erro e cola de volta na IA. Quarto e mais importante, aplicamos apenas correções hiperfocadas. O maior erro que você pode cometer é pedir para a IA fazer uma refatoração gigantesca, de uma vez só, que você não tem como testar passo a passo. E essa citação resume perfeitamente a nossa estratégia defensiva. Ao invés de jogar um comando amplo para a IA, a sua requisição tem que ser cirúrgica. Por exemplo, pede para a IA extrair única e especificamente um gravador de comprimento para uma função auxiliar. Só isso. Mudanças pequenas são muito mais fáceis de revisar, fáceis de testar e evitam de vez que aquelas regressões terríveis e invisíveis fiquem escondidas no meio de um bloco gigantesco de código novo. Seção 5. Estratégias de teste ida e volta. A hora da verdade para validar nossa planta de engenharia. Como a gente sabe, uma planta de engenharia desenhada no papel é linda, mas não serve para absolutamente nada até a gente provar que a máquina física roda de verdade e com segurança. Para a gente, no desenvolvimento, a técnica mais matadora para essa validação é o teste de ida e volta, que chamamos de round trip. A regra de ouro aqui é a seguinte: pegamos o menor exemplo não trivial que tivermos, pensa em dados com cargas vazias ou metadados nulos, serializamos isso para bytes brutos e, logo em seguida, desserializamos. O resultado, no fim, tem que ser o valor exato, cuspido e escarrado com o qual a gente começou. A gente não tolera nenhuma discrepância. Zero. Para fazer isso direito, a gente adota uma abordagem progressiva baseada em propriedades. A gente sempre começa testando com vetores completamente vazios, só para garantir que o básico do básico está de pé. Em seguida, testamos intervalos limitados, tipo de 0 a 16 bytes. Depois a gente até sobe um pouco a escala, mas sempre mantendo intervalos curtos, para conseguir pescar rápido qualquer falha nos prefixos de comprimento. Tentar usar geração totalmente aleatória de dados desde o começo é um tiro no pé. Esses blocos direcionados de teste deixam a gente localizar o erro exato, antes que a situação saia de controle. Seção 6. Conclusão e otimização futura. Como se preparar para um código hipereficiente? Agora que a gente já sabe como fazer implementações manuais seguras e super testadas, nós praticamente fechamos o cerco contra erros de dados complexos. E isso nos deixa na posição ideal para o próximo passo: buscar eficiência real. Antes da nossa próxima imersão, quem está acompanhando a gente precisa fazer algumas lições de casa. Registrem os tempos atuais dos testes de vocês e anotem o tamanho exato dos bytes serializados. Criar essa linha de base é fundamental agora. Outra coisa importante é identificar em quais partes do seu código estão escondidos os grandes vetores, porque eles vão ser os nossos alvos principais nas futuras estratégias de zero copy. É ali que a mágica da eficiência bruta realmente acontece na Solana. E para fechar com chave de ouro, eu deixo essa provocação absoluta para a gente refletir. Memória previsível é a base de uma blockchain inquebrável. Dominar toda essa complexidade estrutural com Borj não é só para fazer o seu programa compilar e rodar, é para ter a certeza absoluta de que ele jamais vai falhar em produção. Espero que essa análise detalhada tenha destravado esses conceitos para vocês. E lembrem-se, para continuar estudando e realmente dominar a engenharia da Web3 e todo o ecossistema Solana, é só acessar o site ford.college. Tem um universo de materiais profundos esperando por vocês lá. Muito obrigada por acompanhar nessa explicação e até nossa próxima análise.